Quando a gente fala de alcançar objetivos, quando a gente fala de alcançar a vida dos sonhos, quando a gente quer ter uma rotina que a gente se orgulha, isso começa muito antes de a gente só desejar aquilo. Para que tu consiga entender como chegar nesse tipo de vida, por exemplo, quando você era criança, você imaginava que você ia ser de tal jeito quando você fosse adulto e você ia ter uma vida X, você ia fazer coisas X e você ia ser aquela pessoa que você idealizou. Se você parar pra pensar, a gente sempre tem aquele euzinho que falava, que pensava nesse tipo de coisa quando era criança. Então, o que acontece? Tudo isso que a gente idealiza, a gente só consegue alcançar através dos hábitos que a gente tem no dia a dia e através de planejamento. Porque quando a gente não consegue se planejar, quando a gente não gosta de olhar e gastar energia para esse tipo de coisa, a gente acaba ficando no comodismo e o que acontece é que muitas vezes vem a frustração de você olhar e dizer, ai, eu não consigo, ai, eu não era para mim, ou qualquer coisa assim. Só que, na verdade, a gente tá querendo que as coisas sejam muito mais fáceis do que elas realmente são. A gente tá muito mimado, muito mimado. Eu sempre falo que a facilidade das redes sociais e as informações tão rápidas, o excesso de informação também acaba atrapalhando. Hoje a gente tem tudo na palma da mão e a gente não tem mais paciência, não tem mais aquela força para aguentar processos mais complicados. Então, isso é uma coisa que eu quero te trazer para a realidade, de que sempre vai precisar de um bocado mais de energia, sempre vai precisar que você não esteja no automático, porque senão você acaba não fazendo o que precisa ser feito para que você consiga chegar num determinado nível. Agora, vamos lá então. Imagina agora, faz esse exercício comigo. Imagina agora que você queria ter tal coisa, você queria ser tal pessoa, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu queria muito ter qualidade de vida, eu queria ter um trabalho que me permitisse isso, porque eu não queria viver só pro meu trabalho, eu queria gostar do que eu faço, porque eu não consigo ser o tipo de pessoa, tem pessoas que são assim e tá tudo certo, é normal, mas eu particularmente sou infeliz se eu não estiver gostando, se eu não tiver prazer do que eu estou fazendo. Então tudo isso, esses pontos são pontos que são muito importantes para mim, e por exemplo, para que isso aconteça, eu preciso ter um determinado horário de trabalho, eu preciso ter uma profissão que eu preciso pensar sobre isso, eu preciso escolher isso com muito carinho, eu preciso, né, correr atrás disso, e muitas vezes acaba sendo mais difícil quando você quer fazer aquilo que você gosta, né? Mas, o que eu quero dizer é, quando eu quis trocar de emprego, eu idealizei um certo trabalho para mim, e eu foquei em um trabalho que fosse garantir que eu tivesse as coisas que eu queria ter fora dele também. Por exemplo, é prioridade para mim poder treinar no meu dia, é prioridade para mim poder comer as coisas que eu quero, as coisas, me alimentar saudável, então eu tenho que ter esse tempo, não posso só viver de lanches rápidos, porque o meu trabalho não me permite fazer isto. Eu quero ter um horário que me permita poder cuidar da minha casa, poder ser esposa, e o que eu fiz? E além de trabalhar com o que eu gosto de trabalhar com beleza, eu falo sobre beleza, eu falo sobre isso aqui com vocês, porque é o que eu amo. Então, eu sou cabeleireira e quando eu decidi trocar de trabalho, eu decidi que eu ia procurar um trabalho que se encaixasse no horário que eu queria, eu ia procurar um trabalho que fosse me remunerar de forma, né, dentro do possível, que me permitisse ter uma qualidade de vida e que eu pudesse ter mais coisas. E eu ia trabalhar, então o que eu fiz foi, eu montei na minha cabeça o que eu queria e eu foquei naquilo e eu foquei em procurar só aquilo. E o que aconteceu foi que eu achei. Então, o meu trabalho hoje me permite ter a qualidade de vida que eu quero,
não deixo de me esforçar lá dentro por isso, muito pelo contrário, eu me esforço mais, justamente porque eu quero manter este padrão de vida que eu tenho. Então, é isso que as pessoas não fazem. As pessoas não planejam, olha, eu tô no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Dentro disso, o que você precisa mudar na tua vida para que você consiga estabelecer uma vida que você gostaria de ter? Porque sim, isso engloba desde o trabalho, isso engloba os hábitos que você tem no dia a dia, o que você faz no seu tempo livre. Se você quer ter um tempo livre simplesmente para ficar jogado no sofá, ou se você quer ter tempo livre para poder ter mais tempo com a sua família, por exemplo. Então, tudo isso tem que estar alinhado, são valores que tem que estar alinhados junto com a sua vida, com o seu profissional, com o seu pessoal, com tudo. Porque senão você não consegue, você se frustra. Só que, para que você chegue nesse nível, muitas vezes leva muito tempo. Eu não vou dizer que eu cheguei nisso, é fácil para você dizer porque você não sei o que, né? Não, não foi fácil para mim. Eu levei muito tempo para conseguir chegar nesse objetivo. E para que a gente consiga chegar nesse tipo de alcançar esse tipo de meta, leva muito tempo, porque você precisa planejar. Muitas vezes você tá num trabalho que você não tem como sair dele, mas você quer um tipo de vida diferente, aquele trabalho não te permite ter isto. Então você precisa se organizar, muitas vezes talvez você tenha que se especializar para conseguir outro trabalho que te permita ter qualidade de vida. E aí entra a questão de que pode ser que leve um tempo, isso é um processo que pode ser mais demorado, mas que não é impossível. Vamos dizer que você queira comprar uma casa e você queira num bairro X. Faz sentido para você procurar num bairro que você não gosta, só porque naquele bairro lá é mais fácil de conseguir uma casa? Sendo que quando você estiver morando lá, você não vai se sentir tão realizado quanto se você demorasse mais tempo para escolher a casa, fosse esperar a oportunidade certa e fosse então conseguir idealizar aquilo que você tanto queria, porque daí dessa forma você vai ser mais feliz. Só que quando chega uma oportunidade menor do que aquilo que você queria, você aceita aquilo. Então, é essa a questão. Você precisa ser mais exigente e precisa ser mais objetivo com o que você quer alcançar. E aí é que muda totalmente a questão dos padrões, dos comportamentos automáticos, de a gente querer tudo fácil. As coisas não acontecem assim. Então, para que a gente consiga chegar e ter as coisas que a gente quer, a gente precisa traçar metas e precisa focar naquilo. É uma linha reta para aquilo, obviamente que vai ter percalços, vai ter pedras no caminho, muitas vezes vai ser mais difícil, mas aquilo vai te trazer muito mais, você vai ficar muito mais orgulhoso de ter chego naquele lugar. Então, é isso que faz com que valha a pena as coisas. Então, você não se acomodar. O que eu quero trazer para vocês com essa mensagem é que a gente está muito acostumado a estar no automático. Você precisa começar a questionar. Quando você, olha, vamos pensar assim, eu quero chegar, nossa, eu queria muito um carro. Ok, qual carro que eu quero? Eu consigo alcançar, eu consigo comprar esse carro agora, inicialmente, ou eu consigo algo que isso está muito fora da minha realidade? E se isso está muito fora da minha realidade, o que está dentro da minha realidade hoje, que ali também vai me deixar orgulhoso e que eu consiga ali, né, ir subindo os degraus, tudo bonitinho, para que eu consiga chegar naquele nível de poder ter aquele carro. Então, qual que é o planejamento que eu preciso ter? Quanto que eu preciso ganhar? Até porque para te ter certas coisas, você precisa ter um certo nível de vida para que você consiga manter aquilo. Porque de nada adianta você ter um Porsche e você não conseguir pagar o imposto dele. Não é? É exatamente mais ou menos por aí que eu quero dizer. Então, você conseguir se questionar o tipo de vida, você ter desejos e
planejar para conseguir chegar naquele objetivo é isso que te torna diferente. É isso que torna você uma pessoa muito acima da média e que faz com que você se orgulhe mesmo da sua trajetória. Então, quando você sentir que você tem um desejo de ter algo, ou você tem um desejo de alcançar algo, por exemplo, o corpo dos sonhos, comece a se questionar o que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer para ter isto? E é isso que vai moldar a sua vida a partir dali. Então, você vai entender que, por exemplo, você quer emagrecer, o que você precisa fazer? Eu preciso comer mais saudável, eu preciso me exercitar tantas vezes por semana, eu preciso conseguir fazer isso sempre. O que eu preciso fazer para conseguir alcançar aquele objetivo? Então, é isso que você precisa entender, começar a se questionar para que você consiga alcançar objetivos, para que você consiga chegar nos resultados que você almeja. E é isso. Se questione, não deixe isso passar. Porque quando a gente fica no automático e vai no que é mais fácil, no que é mais cômodo, a gente não a gente acaba se frustrando. Porque daí você entra na rede social e vê fulano que alcançou uma coisa e você se compara com aquilo porque você se sente inferior e tudo mais. Mas na verdade, você precisa tomar as rédeas da sua vida, você precisa tomar consciência dos seus atos para que você consiga alcançar determinados objetivos. Então você precisa aprender a se questionar o que eu preciso fazer para chegar lá. E o chegar lá é diferente para cada pessoa. O chegar lá que eu falo é tanto para coisas simples quanto para coisas mais complexas. Aprenda a se questionar, analise a sua vida hoje e veja o que você precisa melhorar para que você se sinta mais orgulhoso de si mesmo. Então, é essa a mensagem principal desse vídeo. E já te digo que se tem alguma amiga que está precisando ouvir isso também, esse ponto de vista é muito importante. Manda para ela, comenta aqui embaixo também o que você acha, qual que é a sua ideia sobre isso, porque isso sim é o que vale, porque muitas vezes a ideia que você tem pode ser a questão de outra pessoa, pode ser o que outra pessoa está precisando escutar. Então, é isso. Compartilha esse vídeo e eu vou lá porque eu ainda vou trazer outros conteúdos para você e trazer pontos de vista que talvez você não tenha percebido antes e que tornam a vida muito mais fácil. Um beijo e até mais.